Aqui mais um vídeo de react do canal Storable, deixa um like. Olá! Opa! Se inscreve aqui em busca do 100, falta 18 pro 100. E com isso, eu quero dizer o seguinte, vamos dar risada dos brasileiros no Mundial. Os maiores vexames que os caras já fizeram, bora lá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos relembrar os maiores vexames de clubes brasileiros em campeonatos mundiais. Acabou, se esquecer. Está acontecendo a primeira edição do novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E para entrar no clima da competição, vamos relembrar cronologicamente cada um dos vexames que clubes brasileiros já passaram e ordenar eles em uma tier list, descobrindo assim qual o maior fiasco brasileiro em um mundial de clubes. Então, se você curtiu a ideia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e hypar o vídeo para que o YouTube leve o conteúdo a mais pessoas. Então, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Bora. O Mundial de Clubes não é um torneio homogêneo. Ele não manteve o mesmo formato desde sempre. Muito pelo contrário. Se considerarmos aqueles torneios disputados entre o campeão da Liga dos Campeões versus o campeão da Libertadores, todas as derrotas de clubes brasileiros foram minimamente dignas. Não há nada que mereça o rótulo de vexame. Em 2000, a FIFA começou a chancelar o torneio e passou a convidar os times campeões dos países sede, mas os vencedores dos outros torneios continentais. Desde que essa mudança aconteceu, o Brasil se deu muito bem, e as 3 primeiras edições foram vencidas por times brasileiros. Em 2007, 8 e 9 não houve clube brasileiro vencendo a Libertadores, o que só voltou a acontecer em 2010. E é aí que o nosso vídeo começa. Ai. Internacional versus Mazembe, cantinho da vergonha. Essa foi feia por ter sido a primeira, cara. Só que eu acho que ainda não foi a pior. Todo respeito, mas eu acho que ainda não foi pior. O Internacional venceu a Libertadores de 2010. Passou por todos os mata-matas pelo desempate, o gol fora. A vitória sobre o São Paulo nas semifinais já colocou o Colorado no Mundial daquele ano, pois o Chivas, o outro finalista, não era um clube da Conmebol. Portanto, não poderia representar a entidade no Mundial de Clubes. De qualquer maneira, resumindo, só disputava por ter campeonato. Os gaúchos venceram por um agregado de 5-3 e foram bicampeões da América. A expectativa de todos era a grande final entre Inter e Inter. Nossa. Afinal, a Internazionale da Itália havia sido campeã da Liga dos Campeões da Europa de 2010. E até então, todas as finais de mundiais foram entre o representante europeu e o sul-americano. Só que antes, o Pachuca ali tinha o Mazembe, da República Democrática do Congo. Ninguém cogitava a possibilidade do Inter não passar de fase. Seria apenas um jogo protocolar. Vai ganhar com certeza para pegar a vaga na final. Mas o que aconteceu naquele 14 de dezembro de 2010 foi um jogo atípico. Logo ao entrar em campo, ao invés de fazer aquela rodinha no meio, os jogadores do Mazembe se alinharam ajoelhados dentro da linha do gol. E para os supersticiosos, foi aquilo que impediu que o Inter abrisse o placar logo nos primeiros minutos. Aos 7 minutos da segunda etapa, a coisa começou a azedar para o Internacional. Cabango dominou sozinho na área e abriu o placar para o time da República Democrática do Congo. Faltando 5 minutos para o apito final, em mais um contra-ataque, o Mazembe fechou a conta, 2-0. Pela primeira vez, um clube sul-americano estava de fora da final do Mundial. O choque foi assombroso, ninguém esperava um revés. A zoação ficou ainda maior pela exótica comemoração do goleiro congolês Kidiaba, que é utilizada até hoje para provocar os colorados. O Inter encerrou sua participação no Mundial vencendo facilmente o Seongnam, representante sul-coreano, enquanto o Mazembe foi varrido facilmente pelo xará italiano, a Inter de Milão. 3-0. Inclusive, será que alguém sabe o porquê que o Eto'o comemorou o segundo gol levantando 2 sacolas de supermercado? Apesar da imprensa brasileira tratar o Mazembe como um completo aleatório, ele é um gigante do seu continente. Ao lado do Zamalek, é hoje o segundo maior campeão africano. Um feito muito relevante, ainda mais levando em conta que é um clube de uma região muito marcada por conflitos e guerras, sendo o principal clube da África subsaariana. Na época, o Mazembe tinha um investimento muito acima da média para o futebol africano. Por isso, venceu a CAF Champions League de 2009 e 2010. Em 2010, inclusive, aplicou um 5-0 no jogo de ida da final
em cima do Esperança. Bom, dito tudo isso, o saldo foi bem negativo para os colorados. O fato de ter sido o primeiro a cair antes da eu acho que não chega final para um time da República Democrática do Congo vai fazer com que o Inter... Deixa eu tirar que eu não queria. Vamos lá. Eu acho que não vai ser vexame Supremo pro Supremo. Brigue lá já no teve topo piores. da nossa. Eu posso dizer na real mesmo, já teve piores. Eu acho que seria vexame mesmo, onde ele colocou mesmo. Chegou, acho que, cara, é um vexame mesmo. Não chega a ser Supremo, mas aquele que, cara, por ter sido o primeiro e por tudo que rolou, foi um vexame. Querendo ou não, foi um vexame. Nossa lista. Candidato forte. Coroana. Há 100 anos fazendo da praia um palco. Propaganda. Deixa a câmera aqui, acho que fica mais de boa. Tá aí um sério candidato, com todo respeito. Sério candidato, cara. Logo, mesmo não perdendo na semi, tá aí um sério candidato. Vamos ver se o Barcelona lá é tudo isso. Só por isso já dá pra saber. No ano seguinte foi a vez do Santos vencer a Copa Libertadores. Em junho, já estava definido que o time de Neymar, Ganso e companhia ia tentar o tricampeonato mundial no Japão. O seu grande adversário já estava definido também. O Barcelona foi coroado campeão da Liga dos Campeões de 2011 de forma extremamente dominante. Mas os santistas estavam confiantes. Na comemoração do título da Libertadores, o lateral... Vamos ver se o Santos é tudo... Vamos lá. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso. O Léo deu a seguinte declaração. Tava engasgado, né, cara? Desde 2003 a gente segurou e deixou escapar. Hoje não ia escapar. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Alguns meses depois, já no Japão, o Santos espantou a zebra e venceu o Kashima Reysol por 3-1. Do outro lado, o Barcelona enfiou 4 no Al-Sadd, com destaque para esse primeiro gol marcado pelo brasileiro Adriano. Que lambança, hein, goleirão? O Santos não chegava à final como favorito. Longe disso. A expectativa era toda em cima do Barcelona, mas havia um fio de esperança de Neymar e Ganso surpreenderem para cima dos europeus. Mas a esperança meio que acabou com 20 minutos do primeiro tempo. Falar aqui já, rapidão. Eu acho que não chega, pelo que o cara falou antes e pelo no que deu, talvez possa entrar no vexame também. Na minha opinião, talvez não entraria no Supremo porque não caiu na semi pra um clube nada a ver, falar assim, né? Um clube assim nada a ver. Falar assim que é mais fácil, mas não caiu pra um clube que nada a ver. Falar assim mesmo. Com nada a ver pelo menos, mas chegar na final, depois de tudo que falaram, também dá uma... O que houve foi um verdadeiro massacre. 4-0 fora o baile. E olha que o Barcelona tirou o pé legal no segundo tempo. Com certeza o Léo teve sua pergunta respondida. Foi a maior goleada em uma final de Mundial desde os anos 60. Nunca houve tanta diferença entre as duas equipes finalistas. Por mais que o desnível entre o Barcelona de 2011 para o Santos seja abismal, não pode tomar 4 em uma final em nenhuma hipótese. O Estudiantes de 2009 era um time muito pior, tinha uma diferença muito maior comparado a esse Santos e Barcelona. Esse Barcelona 2009 até era melhor. Ibra, Henry... Barcelona e levou o jogo para a prorrogação. Quase ganhou, inclusive. O Barcelona só foi empatar aos 44 do segundo tempo. Comparem os times de Grêmio e aí também tem Real Madrid em 2017. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu segurar e levar só 1-0. Tá certo que ele não deu nenhum chute ao gol. Mas eu ainda acho mais digno não chutar no gol e perder. Segurar, né? Melhor segurar o jogo perdendo de pouco. De 1-0 do que levar 4. Por isso, o Santos de 2011 vai entrar no quarto nível da nossa lista. Pra mim, chegaria até não passou vergonha. Talvez tenha vexame também, cara. Porque, não, eu acho que entraria não passou vergonha, cara. Não é aquele vexame de perder com um time nada a ver. Mas também eu acho que foi meio vergonhoso os caras ter... vamos ver se o Barcelona tudo aquilo chegar lá e levar uma pavora, tá ligado? Não é nenhum azembe, mas é feião levar 4 numa final de Mundial. É. Raja Casablanca. Pulamos pra 2000. Eu acho que ou entra um abaixo do Inter ou entra do lado do Inter, cara. Porque foi mesmo 2013, o representante sul-americano era o Atlético Mineiro, que vencia pela primeira vez a Libertadores com uma campanha emocionante, com viradas para cima de Newell's e Olímpia nos jogos decisivos.
ganhando assim o direito de disputar o Mundial daquele ano no Marrocos. Em dezembro, o clube já entrava nas semifinais, enfrentando o Raja Casablanca. Aí cabe um detalhe importante. O Raja não era o campeão continental, ele estava no Mundial como campeão marroquino, país sede. O campeão africano daquela edição era o Al Ahly. Então piora, né, cara? Que o cara nem ganhou, nem se classificou por ser campeão da liga, classificou por ser país sede. Aí piora um pouquinho. Que estava na outra chave. Porém, mesmo assim, o Raja eliminou Monterrey, representante da CONCACAF, e avançou para as semifinais. O Atlético Mineiro era grande favorito e tinha um time muito melhor. Mas isso não se refletiu em campo, o Raja foi bastante superior e fez 3-1 no Atlético Mineiro, com o terceiro gol saindo de uma tabelinha com o travessão. Essa foi a segunda vez que um sul-americano caiu antes da final, para um time que sequer campeão continental tinha sido. O Atlético se despediu do Marrocos vencendo o Guangzhou Evergrande da China por 3-2, o que não era mais que obrigação. Enquanto isso, o Bayern resolveu a parada com o Raja em 20 minutos e foi campeão mundial. É um vexame com gosto diferente do Mazembe por não ter sido a primeira vez, mas tem um agravante de acabar caindo para um time que sequer campeão continental tinha sido. Apesar disso, o Marrocos é uma região mais tradicional no futebol e o Raja jogava em casa. O Atlético deu sorte de não ter sido o primeiro, por isso o nível do seu vexame acabou sendo um pouquinho menor comparado ao Inter. Sério, candidato. Mas foi mais... A da de 2020 foi feio, porque o Barcelona meio de 21 pelo menos chegaram na final. Perderam, mas chegaram na final, mas aqui foi feio. Caiu pro Tigres e depois perdendo as putas de pênaltis ainda. Depois de 2013, houve um hiato de vexames brasileiros. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia foi derrotado pelo Kashima Antlers na semifinal. E em 2018, o River Plate caiu precocemente para o Al Ain dos Emirados Árabes. Os brasileiros todos, apesar de não terem sido campeões, não foram humilhados ou voltaram para casa mais cedo. Isso até 2020. Esse foi o ano que o Palmeiras conquistou seu segundo título da Copa Libertadores ao bater o Santos na grande final. Porém, jogo chato. Existe aqui um fator muito relevante: a pandemia. Desde 2017, o calendário da Libertadores foi levado para o final do ano, ou seja, o time teria menos tempo de distância entre a final e o primeiro jogo do Mundial. Até aí tudo bem. Porém, em 2020, com a paralisação, o calendário ficou todo encavalado. O Palmeiras foi campeão contra o Santos no dia 30 de janeiro e entrava em campo na semifinal do Mundial no Catar uma semana depois, no dia 7 de fevereiro. O jogo era contra o Tigres, que não é um adversário fácil. Quando os mexicanos jogavam a Libertadores, eles sempre engrossavam o caldo. O Verdão acabou eliminado por um gol de pênalti no comecinho do segundo tempo. Foi uma eliminação precoce, mas dadas as circunstâncias, dá pra passar um pano. Até que na disputa de terceiro lugar, o Alves... E foi feio. Perder tudo bem, não perdeu, mas vacilamos. Já tem perdeu antes. Só que ninguém chegou a perder os problemas. Verde teria pela frente, né, o Al Ahly do Egito. E o jogo não saiu do 0-0, levando a decisão para as penalidades, onde os egípcios venceram por 3-2 e ficaram com a medalha de bronze. Dessa forma, o Palmeiras fazia a pior campanha brasileira na história dos mundiais. Todas as vezes que o time era eliminado precocemente, ele pelo menos vencia a disputa de terceiro e voltava para casa com o mínimo de dignidade. O Palmeiras não só saiu sem nada, como não conseguiu marcar um gol sequer. Mesmo relevando por conta de todo o contexto, e as duas derrotas serem para times grandes, encardidos, o fato de ser o primeiro a ter saído do Mundial de mãos atadas, o marco de pior campanha brasileira na história em um clube como o Palmeiras, que tinha a pressão de ainda não ter marcado gols no torneio, acaba sendo um vexame de proporções bastante consideráveis. E eu que pensei que ia ser o último, então não sei agora. Olha o Al-Bilal. Em 2022, o Flamengo fez uma excelente campanha na Copa Libertadores e conquistou sua terceira estrela de forma invicta. Na comemoração mais do que merecida, o até então vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, decidiu puxar o canto Real Madrid pode esperar. Real Madrid pode esperar a sua hora. Pode esperar que o Al-Bilal vai coçar. Vai chegar. Real Madrid pode esperar a sua
que resultou, Real Madrid esperando até hoje. Real Madrid pensando, será que agora um Super Mundial vai enfrentar? Tá na redinha esperando até agora. Vale ressaltar que esse cântico surgiu com a torcida do Vasco. Surgiu! Mas nós enfrentamos o Real Madrid, pelo menos? Enfrentemos e ganhei... Não, perdão. Aí me afobei. Mas enfrentemos, cara. No pré-mundial de 1998. Na oportunidade, a equipe cruz-maltina acabou derrotada por 2-1. Perdimos! Mas pelo menos não deixamos esperando, né? Pelo menos o Real Madrid não ficou assim, tá esperando até agora. 2-1 em um jogo muito disputado. Já o Flamengo teria um pequeno detalhe pela frente. Antes do Real Madrid, o clube teria que vencer o Al Hilal da Arábia Saudita. Você provavelmente conhece esse time hoje, pelas passagens de Neymar, Jorge Jesus, entre outros. Mas na época o melhorzinho desse time era o Vieto. E para quem pretendia bater de frente com o Real Madrid, acabou tendo um choque de realidade ao ser derrotado pelo possante Al Hilal por 3-2. É um caso que a fala aumenta a proporção do vexame. Mesma coisa que rolou com o Santos, cara. Mas 2020 Só que eu acho que a mesma coisa que rolou com o Santos já ficou um nível acima. 2022, infelizmente, já tinha se tornado comum ser derrotado nas semifinais. Por isso, embora o Marcos Braz tenha tentado, o vexame rubro-negro fica um pouco abaixo das demais eliminações nas semis. Passa vergonha. Fluminense. 4-0 pro Manchester City em 10 segundos de jogo. Esse foi bem. No ano seguinte, 2020. Mas você fala isso, mas o Vasco não tá disputando, né, cara? Quando que o Vasco disputou o Mundial pela última vez? Beleza. Vai com a bateria. Eita, ferro. Esperar a gravação, tem que editar depois, tem que pegar o carregador. Pera aí. Eita, bosta. Não tá aqui? Não. Pegar o carregador. Meu carregador aqui, vou ver se eu vou falhar. Pera aí. Eu ia dizendo, dizia eu que era aritmético. Não. Pelo menos quando nós jogamos o Mundial, a gente não passa essa vergonha, né, cara? Os caras chegam no Mundial, vamos humilhar o Manchester City. Acho que até o Piazinho falou, quem que é o Manchester City perto do Fluminense? E o Manchester City em poucos segundos já mostrou quem que era quem. E deu no que deu, né? Continuando? 23. Foi a vez do Fluminense vencer a Libertadores. Era o primeiro título continental da história do clube. E as expectativas para o Mundial eram altas. Ainda mais pelo grande duelo Diniz versus Guardiola. Mas primeiro... Não vou reclamar. Não, peraí. Eu já ia falar do Diniz, mas eu lembrei que ele tá fazendo um bom trabalho aqui no Vasco. Pode continuar sem Diniz. O Fluminense teria que passar das semifinais, que costumeiramente é o jogo mais nervoso. Mas eles conseguiram aprender com os erros do rival e venceram o Al Ahly por 2-0. Eis então a grande final. Fluminense contra Manchester City. Será que o estilo revolucionário de Fernando Diniz daria um nó tático no ultrapassado Guardiola? Todo o suspense durou cerca de... 1 minuto. Eu lembro, esse jogo eu tava na praia. E eu lembro que quando eu já recebi rapidão uma resposta... 40 segundos. O City logo abriu o placar em um erro na saída de bola. E o jogo, que já era difícil, ficou impossível para o time das Laranjeiras. A partida terminou com um amasso, 4-0. Deu a lógica? Deu. É vexame? Como eu já elaborei melhor na parte do Santos, não se toma 4-0 em uma final. Por isso eles vão ficar juntinhos ali e tá de bom tamanho. Nossa, eu acho que essa deve ser mais alta. Será que o do Botafogo vai ser o maior vexame? Por último, mas não menos importante, temos a participação do Botafogo no Mundial de 2024. Assim como o Atlético Mineiro e Fluminense, o Botafogo conquistava sua primeira Libertadores. O Mundial daquele ano foi renomeado para Intercontinental e acabou tendo umas pequenas mudanças no regulamento. Agora, haveriam 4 fases. O clube brasileiro entra na segunda, onde enfrenta o representante da CONCACAF no Derby das Américas. O vencedor desse confronto pega o vencedor da Copa África Ásia Pacífico na semifinal, para aí sim chegar à decisão contra o representante europeu, que tem vaga cativa. Porém, aquele ano de 2024 para o Botafogo foi bastante corrido. Além da Libertadores, o clube levou para casa também o Campeonato Brasileiro. Dessa vez não pipocaram, né? E o Nacional foi bem pegado.
O Glorioso só confirmou a taça na última rodada, disputada no dia 8 de dezembro. E a estreia no Mundial era no dia 11, lá no Catar. Pode-se dizer que essa batalha acabou prejudicando o clube carioca, que chegou no Mundial para enfrentar o Pachuca cansado e de ressaca do título que não vinha desde 1995. E o Pachuca jogou fácil, como se estivesse batendo em alguém de ressaca. 3-0, fora o E machuca bem. baile. O clube mexicano ainda venceu as semifinais e chegou à decisão quando foi varrido pelo Real Madrid. Essa participação acabou sendo a pior de um clube brasileiro, uma vez que eles foram eliminados antes mesmo da semifinal. Somado ao fato de ter sido um 3-0 para um clube mexicano, que apesar de ser chato, não é o tipo de adversário que um clube brasileiro deva perder dessa Só que, cara, se ele colocar essa em Vexame Supremo, eu acho que vai estar errado, porque, cara... forma. Por isso, ele vai se juntar a Palmeiras e Flamengo na prateleira do meio por um simples fator. Na iminência do Super Mundial, a competição que o Botafogo participou acabou perdendo um pouco do holofote. Agora que vimos todos os vexames detalhadamente, vamos arrumar nossa lista. Eu acho que Santos e Fluminense meio que tanto faz a ordem. Eu acho que o do Barcelona, do Santos ainda fica na frente, porque teve tudo aquilo, né? Vamos ver se o Barcelona isso tudo. Beleza que os Fluminense também teve aquele piá que falou que, vamos ver se o Moisés, quem que é o Moisés e tal. Então os dois têm que Tem aqui embaixo, os dois dão meio que na mesma, mas aqui em cima eu vou colocar o Botafogo à frente de Palmeiras e Flamengo. Não, cara, eu acho que o Palmeiras já tá na frente do Botafogo. Foi mal, mas... Palmeiras pra mim primeiro, cara. Eu acho que... Sabe porque não é nada, até digo o seguinte, é primeiro o Palmeiras, segundo o Flamengo, terceiro o Botafogo. Que o Botafogo, ninguém tava aí, o cara nem falou nada e foi. Beleza? Ninguém tava nem aí. O do Palmeiras foi mais vergonhoso. Os caras queriam na semi e ainda perderam a disputa do terceiro, cara. E aqui saíram gritando e no final se ferraram. Flamengo, porque tomar 3 do Pachuca é sacanagem. E acabou sendo a pior campanha no final das contas, então acho justo eles ficarem na frente. Embora é importante frisar que o Botafogo não jogou um segundo jogo como o Palmeiras. Agora, para decidir o pior, eu acho que tá muito claro. Por mais que o Raja também tenha sido um choque, o Mazembe foi um marco no futebol mundial. Um time congolês que ninguém dava nada, meteu 2-0 no Inter, eliminou um sul-americano antes da final do Mundial pela primeira vez na história, é muito marcante. E ainda tem a cereja do bolo, que é a dancinha do Kidiaba. Então, é imbatível. Portanto, meus parabéns, Internacional. O maior vexame brasileiro na história. Finalmente voltaram a ganhar título. Não falei nada não. Depois de muito tempo, só com um monte de... O time brasileiro sendo na época que o Pelé ainda jogava. Falei nada não. Na época que o Pelé ainda jogava, daí jogava alguma coisa e eles ganharam o último mundial. Então, dos mundiais é seu. Pode comemorar, torcedor colorado. A seca acabou. Bom, rapaziada, com isso vamos encerrando o vídeo desse mês. Espero que tenham curtido. Vamos ver agora se no Mundial entra mais um time brasileiro nessa infame lista. Eu espero que não. Mas de qualquer forma, se inscreva no canal se você curtiu o vídeo. Foi mal. Então, galera, esse foi o vídeo. Eita, foi. Até o próximo vídeo. Valeu, falei. Fui.